pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Murilo Perim, mas podem me chamar de Mupa. Vamos dar sequência aqui nas nossas aulas gratuitas, então focadas em mangá. E uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: eu ainda estou tentando descobrir que formato essas aulas vão ter. Eu já tenho feito as aulas de desenho cômico há um pouco mais tempo, né, aqui no YouTube. Então ainda não tenho certeza entre fazer aulas um pouquinho mais longas, com personagens completos, aulas mais curtas, apenas com algumas dicas. Então, para quem estiver acompanhando, quem vê esse vídeo e gostar, quiser ver mais dessas aulas, eu peço que vocês deixem aí nos comentários qual formato é mais interessante para vocês, o que vocês gostam mais, ok? Bom, vamos lá então. Primeiro de tudo, para quem ainda não viu isso em outros vídeos, aqui eu estou usando um lápis azul para começar a nossa estrutura. Por quê? O lápis azul, ele sai facilmente na hora de escanear o desenho, ou até com um pouquinho de borracha, ou depois que a gente trabalha mais com grafite. Então, muitas vezes eu uso ele como um primeiro esboço, para depois ficar mais à vontade para vir traçando um segundo esboço com o lápis, no caso, um lápis HB. Então o meu foco aqui era fazer um tipo de personagem que fosse de um estereótipo mais relacionado ao estilo shounen. O que é isso? Shounen é aquele estilo de mangá, aquele estilo de anime que muitos de vocês estão acostumados a ver, pois é Dragon Ball, Naruto, Hunter x Hunter, Fullmetal Alchemist, Demon Slayer, vários desses animes que faz muito sucesso hoje em dia, Sete Pecados Capitais, enfim. Basicamente são animes de ação, muitas vezes voltados ao público masculino, não que não tenham meninas que assistam, mas o foco deles é o público masculino, por isso que é cheio de ação, explosão, e essa coisa do menino órfão que tem um sonho, que tem uma vontade, que ninguém acredita nele e ele vai se superando. Falando em termos de estrutura, o que tem nesse tipo de mangá? Bom, os personagens muitas vezes têm um pouquinho mais de músculo, apesar de não ser tão marcado, e tem um jeitinho mais parrudo, aquele personagem que ele é um pouquinho mais exagerado. Então, apesar de usar aquela estrutura da nossa primeira aula, aqui eu dei um pouquinho mais de musculatura para a estrutura. Eu coloquei um pouquinho mais ali de anatomia para o peitoral, deixando maior, marquei um pouquinho melhor o abdômen e deixei os músculos, tanto do braço quanto das pernas, um pouquinho mais exagerado. Como? Basicamente deixando essas musculaturas especificamente, né, a coxa, a panturrilha, o tríceps e bíceps, que é aquela primeira parte do braço depois do ombro, e a segunda parte, um pouquinho mais larga no começo do músculo e um pouquinho mais fina depois. Então é dessa maneira que eu deixei aparecer um pouquinho mais. E importante, gente, eu falei para vocês que eu ia criar aqui um personagem shonen. Para quem ficou boiando, ué, como assim, não era mangá? Os mangás, os animes, eles são muito abrangentes no Japão. A gente tem basicamente para todos os públicos de uma série de estilos. Então a gente pode falar de shounen, que é esse estilo que eu estou replicando aqui hoje, do shoujo, que ele é voltado um pouco mais para um público feminino e tem um aspecto de superação mais psicológico do que físico, do seinen, que são animes para adultos que abordam temas mais sérios e muitas vezes são sobre terror. Podemos falar também da linha Gekiga, que foi muito presente nos anos 60, 70, que eram histórias mais sérias, histórias muitas vezes de contexto histórico mesmo, ou até de terror. Enfim, existe uma série de possibilidades. Se vocês acharem legal esse tipo de vídeo, eu posso mais para frente fazer alguns outros falando dos outros estilos. Assim como eu pretendo fazer vídeos abordando determinados estereótipos, determinados aspectos de anime shounen que são muito presentes, como, por exemplo, as guerreiras mágicas, os pilotos de mecha, enfim, assim por diante. Aqui nesse caso eu decidi fazer um viking. Então, uma coisa importante, pesquisem, façam pesquisas, tenham referências visuais e muitas vezes até de conceitos, de histórias para trazer para um personagem específico. Eu queria que ele lembrasse um viking. Então, o que eu fiz? Eu dei uma pesquisada, vocês podem usar o site Pinterest, que vocês encontram várias imagens, e digitei lá, viking. Apareceu uma série de imagens. Eu comecei a ver como eram os escudos que eles utilizavam. Eles eram mais arredondados. Como eram as armaduras desses personagens.
eram mais simples, com determinada textura, como eram as botas. Eles usavam muitas botas, né? Eles estavam em áreas, em geral, mais geladas. Que tipo de armas eles usavam? Os machados eram muito presentes, machados não muito grandes, mas uma coisa mais rústica, mais parruda. Então, depois dessa série de pesquisas, depois de ver mais ou menos como eu trabalharia a anatomia desse personagem, desenvolvi ali, como eu falei para vocês, a estrutura em lápis azul. Assim eu consigo trabalhar de uma maneira que eu fico mais confortável, que eu fico à vontade, que eu posso voltar com os outros lápis por cima sem ficar tão preocupado em acertar tudo na primeira estrutura. E só depois de todas essas etapas, de tudo isso que eu estou falando para vocês, é que eu decidi usar um lápis HB para começar a trazer um pouquinho mais de detalhe para o personagem, começar a trabalhar como ia ser o rosto dele, como ia ser o cabelo dele. E o cabelo já é uma coisa que se destaca muito em mangás, principalmente no shonen, nesse estilo. Lembre do cabelo do Naruto, do Sasuke, do Goku, do Vegeta. São cabelos exagerados, tem formas que são quase de uma escultura. Então eu tentei deixar esse cabelo bem grandão também, com as mechas bem largas. Eu achei que combinaria bastante para ele. Também dei esse destaque na barba dele. Deixei uma barba com mechas mais largas. Como o mangá costuma ter um olho um pouco maior também, exagerei no olho dele e tentei trazer uma expressão de loucura. Porque os mangás, e principalmente os shonens, têm as expressões muito exageradas. Aquela coisa do humor extremamente exagerado, de fazer umas piadas que quebram até o formato do personagem no anime. Ficam aqueles olhinhos que são mais cômicos, mais exagerados. Aquela coisa de gritar quando tem uma batalha, de ser tudo bem exacerbado. Então eu deixei aqui uma expressão um pouco mais louca. Como eu fui acostumado com os animes shonen dos anos 90, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco, eu acabo tendenciando um pouquinho mais para esse formato. Porque assim como o mangá, o anime, tem uma série de características, a gente pode fazer um tipo de personagem, de história ou outro, também tem alterações visuais que avançam com o tempo. O mangá dos anos 60 é diferente dos anos 70, que é diferente dos anos 80 e é diferente dos anos 90 e 2000. Eu me inspiro muito nesses mangás dos anos 90, com traços um pouquinho mais quadrados, personagens com mais pontas, esse olho que ele parece quase um triângulo também, que ele é mais durão, então eu vou para esse lado. Uma vez que eu terminei de planejar a cabeça do meu personagem, comecei a trazer as outras características. Como seria a armadura? Lembrando que ela tem que ser um pouco mais larga que a estrutura. Então, deixei um pouquinho mais larga. Como ela vai fechar do lado, coloquei ali umas fitinhas, né, como se fossem umas amarras de couro, mesmo umas tirinhas de couro, para parar essa armadura. Desenhei uma calça um pouquinho mais larga, vocês vão perceber que a dobra vai evidenciar que ela é mais larga. Deixei as botas com aqueles pelinhos em cima para ser esse vestuário que é muito do frio. Como eu disse, um machado e um escudo mais rústicos, feitos de madeira. A hora que eu terminei de esboçar todo o meu personagem, coloquei todas as características que eu queria, peguei um lápis 2B, que é um lápis que ele tem um grafite um pouquinho mais escuro. Por que que ele é mais escuro e por que que o HB é mais claro? Basicamente, quando a gente fala de lápis H, o H vem de hard, de duro. Então, o grafite ele é mais duro. Como o grafite é mais duro, sai um pouquinho menos de grafite no papel quando a gente vai rabiscar. Pensem a respeito disso. Quando a gente rabisca com a folha, o lápis, o que acontece? Um pedacinho do grafite, um pedacinho do lápis fica na folha. Por isso fica manchado, por isso que fica esse traço. Então, um grafite que é mais duro, como o H, vai deixar uma linha mais clara. Depois, eu fui para o 2B para fazer aquele contorno, que é o que a gente chama de arte final, com algumas áreas mais largas, algumas mais finas, sempre aplicando aquele movimento do pulso e fazendo um vai e vem, desenhando cada traço várias vezes uma linha sobre a outra, sem deixar sobrando nenhum pedacinho. Bom, basicamente o 2B ele é mais escuro porque ele tem essa característica do black. Então ele é B por causa do black, quer dizer escuro.
Então, o 2B é um pouco mais escuro, o 4B é mais escuro e o 6B é ainda mais escuro. Então, fiquem com essa dica, HB ali para os primeiros esboços, para começar a pensar o personagem. E somente quando tudo estiver resolvido, quando vocês tiverem certeza de como vão fazer o personagem de vocês, vocês vão pro 2B. Olha como o nosso personagem já está ganhando vida e olha como a pose dele é bem dinâmica. Por que dinâmica? Porque eu coloquei ele aqui numa pose como se ele estivesse atacando, numa pose que ele está se lançando da direita para a esquerda. A perna mais firminha ali no chão e a outra dobrada. O escudo se projetando para frente para se proteger e a outra mão pronta para atacar. Isso também é muito característico do anime shounen. Os animes e mangás como um todo já trabalham muito bem o movimento. Quando a gente pensa em movimento nos quadrinhos, nessa coisa de expressar em um desenho o movimento que ainda está sendo feito, o meio de um movimento, de um ataque, de um carro acelerando, de alguém pulando, caindo, os mangás sempre foram muito à frente em relação a essa questão. Então, muito do movimento que foi trabalhado em mangás acabou sendo replicado para outros estilos ao redor do mundo depois. Já já vocês vão ver um pouquinho mais disso quando eu fizer as linhas de ação. Em relação à pose, lembrem-se da nossa segunda videoaula, aquela um pouquinho mais curtinha também. Procurem poses de pessoas, fotos na internet que tenham a ver com a pose em que vocês querem desenhar o personagem de vocês. Encontrando essas poses, vocês podem usar a estrutura que a gente viu na primeira videoaula, tentando só adequar aquela pose. A cabeça dele está inclinada para a direita ou para a esquerda? Mais para cima, mais para baixo? O corpo está para a direita, para a esquerda? Qual o ângulo da perna, o ângulo do braço? Vocês escolhem que personagem vão fazer, escolhem a pose, começam a trabalhar esse personagem. Podem ver que depois que eu terminei de contornar o personagem, eu apliquei algumas texturas no chapéu ali, no capacete dele, no escudo, para o escudo parecer de madeira, também no cinto, para parecer um pouquinho mais rústico. E essas linhas que eu coloquei aqui na perna que está dobrada e também no machado, essas são as linhas de ação. Muitas vezes, para expressar movimento no mangá ou no anime, a gente usa essas linhas de ação. Você vai tentar determinar qual a direção do movimento do personagem. Então, ali aquela perna dele dobrada, eu sei que ela está vindo na mesma direção da outra perna, ele está saltando, ele está vindo para um ataque. Então, faço várias linhas um pouquinho mais largas e paralelas naquela direção, vindo da direita para a esquerda, para mostrar esse movimento. Eu sei que o machado dele vai descer, então, de cima para baixo. Bom, galera, tá aí o nosso personagem finalizado. Então, tentem compreender quais personagens vocês querem fazer. Pratiquem bastante a estrutura da primeira aula. Façam bastante exercício da segunda aula de tentar aplicar a estrutura em outras poses e desenvolvam seus personagens. Tentem se inspirar em animes que vocês gostam. Copiem o nariz de um anime que você gosta, o olho do outro, a orelha do outro. Muitas vezes o nosso estudo começa a partir da cópia, para depois de muita referência, de muito trabalho, a gente começar a desenvolver o nosso próprio estilo. Por hoje é isso, muito obrigado, forte abraço e até o próximo Rabisco.